Boa noite a todos, paz seja convosco. Amém, glória a Deus. Quero dar também o meu boa noite para todos aqueles que estão nos assistindo neste momento e aqueles que irão nos assistir. Que Deus continue falando na sua vida. Agradecemos a você de abrir o seu lar para nos receber, para receber todas as vezes que é anunciado a palavra de Deus. Deus conhece a sua vida, conhece o seu coração, conhece a nossa vida e o nosso coração, Ele conhece o melhor para cada um de nós. Portanto, nós iremos fazer uma leitura em Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 13. Colossenses, capítulo de número 1 e versículo de número 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, oh aleluias, louvado e exaltado seja o Senhor por mais esta oportunidade, a qual nós estamos aqui, Senhor. Alguns estão na igreja, Senhor, outros estão nos seus lares neste momento, mas para o Senhor não existe, Senhor, a diferença de tempo ou espaço, meu Deus, porque o Senhor está em todos os lugares. E neste momento é Espírito Santo, nós sabemos que dependemos exclusivamente de Ti, para que o nosso entendimento seja aberto, a nossa visão espiritual seja aberta para compreendermos as revelações que vêm da Tua Palavra, porque a Tua Palavra ela é poderosa, ela é tremenda e ela é maravilhosa. Portanto, Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que realizarmos neste momento e em todos os momentos das nossas vidas, seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para que vai se realizar na vida daqueles que estão dentro dos seus lares, aqueles que estão aqui neste momento conosco, que o Senhor faça conforme o seu querer e o seu agir, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. E como nós sabemos, a palavra de Deus nos orienta, nós temos certeza e convicção de uma coisa. Muitas vezes eu tive a oportunidade de ministrar o curso de batismo para várias pessoas que passaram aqui na igreja, o pastor também, e o primeiro capítulo deixa bem claro no que nós cremos. Isso é fundamental a importância de saber que nós não cremos sem ser algo que esteja aqui, alinhado com as Escrituras Sagradas. Então, a forma de nós crermos, de nós obedecermos, de nós seguirmos as orientações, elas têm que estar baseadas na palavra de Deus. O que passa da palavra de Deus, o que outras pessoas talvez até falam, isso já não cabe a nós julgarmos, mas a nós aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular, nós procuramos entender que quando Deus quer falar, Ele usa pessoas, mas a palavra de Deus é o momento que você estiver na sua casa ou em qualquer lugar, ela fala direto com você. Então, de acordo com a palavra de Deus, ela nos orienta através do apóstolo Paulo, dizendo que Jesus Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Senhor Jesus.
Para nós que estamos aqui na igreja, que sempre frequentamos as oportunidades que teve de escola bíblica, quando tinha antes, que era a escola bíblica dominical, aqueles que participaram dos cursos de batismo, é até mais fácil compreender, mas existem várias pessoas que estão nos assistindo neste momento, ou que irão assistir, que não têm uma ideia formulada, o que é o império das trevas, reino. Então, para que nós possamos nos assimilar e compreender o trabalhar de Deus nas nossas vidas, eu vou falar para vocês, falar para nós, para compartilharmos reino, império, reino, rei, imperador. A palavra de Deus nos diz que se existe um reino, existe um rei. Se existe um rei, existem as pessoas que o rei governa, que o rei domina. Então existem os súditos. Um rei tem uma hierarquia estabelecida dentro desse reinado. Um reinado, ele é composto de uma forma bem organizada. A palavra de Deus nos diz que existe o reino das trevas, formado por principados, potestades, dominadores e anjos do mal. E o reino de Deus, formado pela hierarquia que Deus estabeleceu, os querubins, os serafins, os anjos e os arcanjos, com o Senhor Jesus e o Espírito Santo e com o nosso Deus no comando desse reino. Nesse período, quando foi escrito esta palavra, mais ou menos 2000 anos antes, as coisas eram bem diferentes. E para quem foi escrito essa epístola para os Colossenses, era diferente os tempos. Então vamos entender como estava naquele tempo. A palavra de Deus nos esclarece como estava acontecendo naquele tempo. A Bíblia nos mostra em Isaías, no capítulo 60, no versículo 2, parte A, que diz: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão todos os povos. Quando a palavra de Deus nos diz aqui que as trevas cobriam toda a terra, e a escuridão cobria os povos, quando se diz na palavra de Deus, as trevas era o pecado, o engano, o diabo, o inimigo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E a escuridão encobria os povos do quê? Deles se achegarem até Deus. Eles não conseguiam caminhar até Cristo, até Deus. Foi como foi falado no louvor. O véu, existia um véu que separava. Aquele véu, naquele tempo, separava o povo de Deus, porque o povo estava no pecado. E como que isto aconteceu? Como que veio suceder uma situação dessa? A Bíblia também nos relata, lá em Gênesis, quando Deus criou Adão e criou Eva, e colocou num jardim, e deu-lhes uma ordem dizendo: olha, todo esse jardim, todo esse reino que eu coloco diante de vocês, você, Adão, vai dominar isso aqui, Adão. Você vai dominar, você vai dar nome para todos os dias, na virada do dia, eu vou vir e vou falar com você, vou ter um diálogo, nós iremos ter uma comunhão. Porém, eles tinham uma condição: não comer da árvore do fruto da árvore que Deus havia dito. Existiam muitas e milhares de árvores, mas daquela não era para eles tocar. No entanto, as trevas que ali estava disfarçado numa serpente, a qual Adão e Eva não conhecia, não sabia, nunca tinha tido o contato com o mal, mas Deus havia dito: não desobedeçam. Por quê? Porque existiria alguma situação que viria a acontecer que fariam que eles pudessem desobedecer.
faria com que eles duvidassem daquilo que Deus havia dito. E foi dessa forma que aconteceu. Uma serpente sendo usada pelo maligno está justamente na árvore que podia. E ela observa a Eva todos os dias encantada com o fruto daquela árvore. E aquilo começa a mexer com os seus pensamentos, com os seus desejos. E até que a serpente vai e reproduz o que Deus havia dito para Adão, que foi falado para Eva, mas reproduz com um sugestionamento de dúvida. Ele distorce a palavra a qual Deus havia dito e disse: por acaso, você tem certeza que foi isso mesmo que Deus havia dito? Que se vocês comessem do fruto dessa árvore, vocês acham que vocês iriam morrer? Imagina, vocês vão ser igual a Deus, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ficar mais íntimos de Deus. Então, a palavra de Deus foi uma. A palavra do maligno, a palavra do engano, ela vem falando muitas vezes algumas coisas que estão na Bíblia, distorcendo para nos desviar do foco. E quando a Eva, seduzido por aquelas palavras, achando que se um animal está falando, porque esse animal provavelmente deveria ter comido da fruta e ter tido habilidades especiais, quanto mais ela comer, ela ia ser mais íntima de Deus. E ela vai e pega o fruto e come o fruto. Adão vem vindo, caminhando, como nada aconteceu. Adão viu normal, os olhos não estavam abertos, porém viu que a Eva estava um pouco diferente. E a Eva diz: olha, Adão, eu experimentei desse fruto aí. Não morri como você falou que Deus havia dito que eu iria morrer, Adão. Eu não morri. Olha como eu estou. O Adão falou: verdade, você não morreu. Adão, nós somos uma só carne. Se eu experimentei e eu estou viva, eu acredito que isso é bom. Se foi bom para mim, vai ser bom para você. Experimenta também, Adão. Adão teve a possibilidade de dizer para Eva: Eva, vamos esperar um pouquinho, depois eu experimento, deixa eu falar com Deus primeiro. Ele não, a Bíblia não relata isso, que ele falou para ela: olha, Eva, vamos com calma, eu até posso comer esse fruto, mas deixa eu falar com Deus primeiro. Na virada do dia, ele vai vir, nós falamos com ele. E eu pergunto para ele: oh meu Deus, eu acho que eu me enganei na hora que eu ouvi o Senhor dizendo que certamente a gente ia morrer porque a Eva está viva. Mas Adão não, ele deu ouvidos à esposa que deu ouvido ao maligno. E quando ele comeu, ele mordeu aquele fruto, que eu não sei qual fruto que é, aí sim a Bíblia diz que os olhos de Adão se abriu e os olhos da Eva se abriu. E os dois viram que estavam nus, e naquele momento sentiram vergonha um do outro. E naquele momento houve a morte espiritual daquele casal. Porque na virada do dia, eles sabiam que o Deus a qual eles tinham um diálogo, tinham uma comunhão, estaria no momento de chegar. E eles disseram um para o outro: Eva, seguinte, vamos nos esconder, porque Deus disse para mim que certamente nós iríamos morrer. Ele vai nos matar, porque Ele falou que certamente vocês morrerão. Ele vai matar nós, vamos nos esconder? É o seguinte, eu escondo atrás desse mato, você esconde atrás dessa árvore. Fica quietinha, nem respira, porque olha que Deus está chegando. É o horário, não tinha relógio, estou apenas exemplificando, mas esse é o horário. E os dois estão lá quietinhos, sem respirar, e Deus disse: Adão, ô Adão, Eva, eu sei que vocês estão aí, por acaso, vocês comeram do fruto da árvore que eu havia dito para não comer? E o Adão falou: não tem jeito, quieta Eva, deixa eu primeiro. Senhor, eu comi, mas a Eva que me obrigou. Não tenho nada com isso. Analisa para vocês ver quando o pecado entra. A pessoa não assume a responsabilidade
de ser honesto com Deus. A primeira coisa que ele fez, ele podia dizer: olha, eu te desobedeci. Mas ele não disse isso. Ela foi a culpada. Foi ela. E vou falar um negócio para o senhor. O senhor tem culpa, porque o senhor que fez ela para mim. Mais ou menos assim. A gente acaba jogando a culpa em Deus. E aí Deus falou assim: então tudo bem, Adão. Tudo bem, Adão. Estou te entendendo. Ô Eva, e aí? A Eva sai de trás da moita, dá uma olhada para Deus. Deus, vou falar um negócio para o senhor. Olha, eu não criei nenhum animal. Quem criou a serpente foi o senhor. E foi a serpente que o senhor criou que enganou eu. Eu também sou inocente. Vamos falar a verdade? Eu e o Adão aqui somos inocentes, não tem nada com isso. A culpada de tudo isso é a serpente. E a Bíblia diz que fez uma reunião e Deus determinou algo que iria acontecer, que foi a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Adão e Eva perderam a comunhão com Deus. Adão e Eva estavam no reino que Deus estabeleceu. Porém, quando Adão, que era para dominar sobre aquele reino, foi seduzido pelo engano sem buscar a Deus, a sua orientação e os seus passos do seu dia a dia, ele foi expulso e foi viver fora do paraíso. Aonde quem estava reinando? Logicamente que Deus tem um domínio sobre todas as coisas, mas porém a legalidade aqui na terra foi dado por alguém que habitava na terra, para um ser invisível chamado Satanás, que passa-se mais alguns capítulos, você vê que Adão e Eva tiveram seus filhos, e um filho de Adão, que é o Caim, matou Abel. Por quê? Satanás inflamou o coração do homem. E aí eu quero que você, junto comigo, comece a raciocinar que o diabo já não estava usando mais o animal, mas ele tinha legalidade para usar a pessoa. Ele entrou no coração de Caim, que pensou, analisou e disse: vou matar Abel, porque Abel está tentando agradar a Deus, tentando porque ele então não sabia. E aí o império das trevas dominou a raça humana. E aí Deus disse: vou acabar com todo mundo, vou mandar um dilúvio, vou matar todos vão perecer, mas eu vou separar uma família, a família de Noé. Se eu não me engano, foi 8 almas, né? 8 almas. Noé, 3 filhas, 3 filhos, 3 noras, ele e a esposa dele. E aí eu te pergunto, como o diabo é um ser espiritual, o diabo não se afogou no dilúvio. Ele não se afogou no dilúvio, pelo contrário. Ele estava já dentro do íntimo da pessoa. Ele sabia que ele conseguiria um jeitinho de entrar novamente. E aí a Bíblia diz que passa depois disso, a coisa desanda tudo de novo. Por quê? Porque é um ser espiritual. Então, o império das trevas, ele começou a reinar, até que Deus fez o seu plano. Quando todos não tinham possibilidade de buscar a Deus, ou de buscando a Deus da sua forma natural de homem, sem tendo aquele contato, porque a parte espiritual que se conectava com Deus e havia separado. No livro de Isaías, no capítulo 59, se eu não me engano, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E existe a impossibilidade humana de chegar até Deus. Mas, como a palavra de Deus é maravilhosa, ela diz no Evangelho de João, no capítulo de número 1, que diz assim, deixa eu pôr meu óculos, não precisa abrir, você acompanha na sua casa, diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus,
Todas as coisas foram feitas por Ele e por intermédio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e Ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. E essa luz é a luz do Senhor Jesus. E quando veio a luz para todos que estavam em trevas, que eram as pessoas lá do passado, quando essa luz chamada Jesus, por isso que eu falei assim, trevas, diabo, luz, a Bíblia diz, se refere a Jesus, que vem te iluminar e mostrar o caminho. Quando Cristo vem, Ele começa a falar, a relatar e a orientar. Eis que está chegado o reino de Deus. E Ele orienta o povo naquele tempo dizendo, quando você orar, ora dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, porque o reino ainda não havia chegado até nós. E Ele começa a orientar para você buscar um reino que teria que ser implantado dentro do ser humano, porque até então, dentro do coração do homem, quem estava reinando eram as próprias paixões, concupiscências e desejos humanos naturais que o homem tem, e que o levam longe de Deus. Mas a partir do momento que esse Senhor se revela dizendo que teria um reino que seria implantado, as pessoas daquele tempo começam a analisar, começam a observar e querer saber qual reino é esse. Porque no período de Cristo, o reino que predominava e que dominava era o reino romano, que subjugava aquele povo. Eles acharam até que Jesus seria um tipo de um governante, de um político, de alguém influente, que iria implantar um reino, que iria bater de frente com o sistema romano para libertar o povo de situações que eles estavam vivendo. Mas o reino que Cristo estava dizendo era um reino espiritual, que eu vou dizer para você, e você me pergunta, mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus, eu vou dizer para você o que ele não é. Em Romanos, capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é o comer, o beber, o dormir, o festejar, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, totalmente diferente do reino natural. O reino natural é passageiro. O reino natural nós nos iludimos, porque o reino natural, ele nos oferece algo para nos saciar, para nos enganar, para nos entreter. Mas o reino espiritual, ele nos mostra outra situação. Ele nos mostra que existe sim um caminho que está nos conduzindo à perdição, que é continuar a andar nesse reino. Mas existe um outro caminho, que é estreito, que nos conduz à salvação, que nos conduz a Cristo, a qual Ele mesmo se apresenta sendo este caminho, esta verdade e esta vida. Ele mesmo se apresenta dizendo que tem um reino que vai ser colocado dentro das pessoas, de uma forma sobrenatural. Então eu quero te dar um exemplo para você entender. A palavra de Deus nos diz em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo estava preso no reino das trevas. Como que a pessoa que está preso dentro de um reino invisível, com algemas e cadeias invisíveis, vivendo, achando que está tudo bem, mas ele está preso, ele tem vontade de se libertar, ele ora, ele reza, ele chora, ele faz novena, ele faz simpatia, ele faz de tudo que ensinam a ele, mas ele não consegue se libertar.
E a palavra de Deus nos dá a orientação, como que vem a libertação. Basta uma palavra de Deus, que é a palavra da verdade, e essa verdade nos liberta. E foi assim que aconteceu com uma mulher que vivia naquele período onde Cristo teve um encontro com ela, que todos conhecem no Evangelho de João, no capítulo 4, que é mais conhecido como a mulher cananeia, uma mulher prostituta, uma mulher da vida, uma mulher que não tinha felicidade, uma mulher que destruiu vários lares, uma mulher que por dinheiro vendia o seu corpo, uma mulher que por todos era apontada a mulher que não presta, a mulher vagabunda, a mulher que não tem valor, a mulher que não serve para estar junto com a minha família. Essa era uma mulher que estava vivendo no reino das trevas, mas as pessoas não sabiam como fazer para ajudá-la, apenas apontavam dizendo: adúltera, ela merece ser apedrejada, essa mulher não merece, Deus me livre, não podemos ficar perto dela. Porém, a Bíblia relata que ao meio-dia mais ou menos, esta mulher decidiu buscar água num poço. E quem estava sentado à beira do poço? O próprio Senhor Jesus, o autor e consumador da vida, a luz que veio para iluminar os homens, o caminho que veio para levar até Deus. E ele tem um encontro com essa mulher, e ele vê que ela estava sendo subjugada pelo diabo, a qual ela não conhecia, usando aquela vida como um instrumento de destruição de lares, usando aquela vida para que ela não tivesse perspectiva nenhuma de mudança. Mas quando aquela mulher tem um encontro com o Senhor Jesus, e Jesus revela para ela através do seu entendimento, e diz para ela assim: mulher, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água para mim, pois a água que eu tenho para dar para você, ela é poderosa para entrar dentro de você, e mudar a sua vida, e fazer que de dentro de você flua rios de águas vivas, e que transbordem dentro de você, e que esses rios de águas vivas, eles podem lavar os seus pecados, transformar a sua vida, mudar a sua história. Aquela mulher ouviu a palavra, aquela mulher ouviu a verdade, e ela creu na verdade, e a verdade teve a possibilidade de trazer a ela libertação. E quando ela foi libertada, quando ela teve um encontro com Cristo, quando ela teve um encontro com aquela palavra da verdade, e a vida dela foi impactada, a vida dela foi transformada, ela já não queria ser mais uma mulher que destruía vidas, não queria ser mais uma mulher que precisava vender o seu corpo, mas ela queria ser uma mulher que fosse aquela pessoa, a representante daquele homem que veio falar com ela, que mudou a vida dela. Ela decidiu ser uma testemunha de Cristo, ela decidiu ser uma discípula seguindo a Cristo, e todos que viram aquela mulher naquela cidade se maravilharam de ver o que Deus havia tido feito na vida dela através de Cristo. E aí nós vemos o que aconteceu com ela. Ela foi tirada daquele império, e ela foi levada para um reino. E onde aquele reino foi estabelecido na vida dela? Dentro dela. Dentro dela aquele reino estabeleceu. E quando um reino é estabelecido, Deus começa a reinar. E ela já não começa a fazer mais as coisas, e nem continua fazendo as coisas da própria vontade dela, porque já não vivia mais ela, mas Cristo estava vivendo dentro dela. Aquelas palavras que modificou aquela vida, teve capacidade de transformar aquela vida, aquele coração, e a mulher foi transformada numa nova criatura. E aí nós falamos assim: mas irmão, mas aí é complicado, mas será que tem pessoas que tem na igreja, que pode também estar afastado? Tem também. A história de um homem, de um eunuco, que vinha todo ano adorar a Deus, trazer a sua oferta de adoração a Deus. Todo ano ele vinha, ele trazia a sua oferta,
e ele voltava para sua casa, triste, vazio, sem saber o que aconteceu, apenas seguindo normas, padrões, regras, obedecendo a ordem da rainha, mas ele mesmo não mudava a vida dele, mas ele fazia o que um religioso faz, ele fazia como as demais pessoas faziam, comprava as ofertas, ofertava de acordo com a lei, mas aquilo não trazia resultado para a sua vida, sabe por quê? Porque ele ainda não havia tido um encontro com a palavra, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. Ele não tinha tido esse momento do encontro com alguém falando para ele da verdade, porque quando eles olhavam para aquele homem, eles falavam, nossa, que homem religioso, nossa, a aparência para Deus não tem diferença, ele quer olhar aqui dentro do seu interior, e ele viu que aquele homem tinha desejo, tinha vontade de mudança, ele estava com sede de conhecer quem era o Deus de Israel, porém, o Espírito Santo que sonda os corações, disse para um discípulo chamado Felipe, corre, se aproxima, desce por uma estrada que está meio deserta, lá está indo um alto oficial que está retornando para o seu país, para a sua nação, ele está indo e está lendo as escrituras, mas ele não consegue compreender aquilo que ele está lendo, mas ele está sedento, ele está desesperado para que alguém fale, alguém que já foi nascido de novo, que tem o meu reino dentro, ele precisa que alguém vá lá e explique para ele. E quando Felipe chega, se aproxima, escuta que ele estava lendo a respeito do profeta Isaías, onde falava que falava assim, e ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. E Felipe chega e diz, e aí, ô gente boa, ô seu Ademir, o senhor está me escutando? Estou. O senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Olha, Zé Sabino, eu não estou entendendo nada, cara, não estou entendendo, todo ano eu venho e volto, leio, mas não consigo entender isso aqui, eu não consigo entender as palavras aqui, eu peguei aqui um manuscrito, estou lendo, mas eu não entendo. Vem cá, fala para mim, explica para mim, seu Ademir, faz tempo que o senhor está vindo fazer as suas ofertas, faz tempo, olha, faz muitos anos que eu venho aqui, e quando o senhor vai retornando, a sua família que está lá na sua casa, lá na sua nação, eles esperam alguma coisa do Senhor? Eles esperam que eu fale para ele alguma coisa desse Deus, mas eu não conheço. Aí ele falou assim, o senhor quer conhecer? O senhor tem desejo? Eu falei, eu tenho, eu preciso desesperadamente que alguém me explique, de quem que esse profeta está falando aqui? É dele mesmo ou de outra pessoa? Aí o homem, que já tinha o reino de Deus dentro dele, ele fala, eu vou falar para você, está falando do Senhor Jesus Cristo, ele deu a vida dele como uma ovelha, que foi levada ao matador, ele deu a vida dele por mim, ele deu a vida dele por você, e quando ele começa a anunciar a palavra de Deus, começando de Isaías, chegando até Jesus Cristo, a sua morte, a ressurreição, e o Espírito Santo que havia selado Felipe, e ele ouve a palavra, e quando ele ouve a palavra, a libertação chega no coração dele, ele diz assim, então é necessário que eu me batize? E o Felipe diz, se você crer de todo o seu coração, a gente pode te batizar. Ele falou, eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Senhor, olha ali um pouco de água descendo no ribeirão, pelo amor de Deus, me batiza que eu quero que esse reino seja dentro da minha vida, porque quando eu chegar no meu lar, quando eu chegar lá na minha nação, eu quero falar para eles que eu tive um encontro, que a minha vida foi transformada, que a minha vida foi mudada, e da mesma forma que a minha vida foi transformada, eu quero que a vida dos meus queridos que lá estão, também sejam transformadas. Eles desceram, foram às águas, e o eunuco foi batizado, se você ler na palavra de Deus, diz, e ele retornou para o seu caminho jubiloso, transbordando de alegria, porque ele teve um encontro com Deus, mas porque ele ouviu a palavra, e a palavra o transformou. Por isso eu quero dizer para você, como isso pode acontecer comigo ou com você?
Conosco já aconteceu. Graças a Deus. Alguém teve coragem e falou a palavra de Deus para nós. E essa palavra, ela teve o poder de abrir os nossos olhos e mostrar: você está caminhando para um final triste, mas a decisão de você crer, de você ouvir o Espírito Santo convencendo o seu coração que você está caminhando para a perdição, é sua. É somente você que pode decidir. Pois no dia que eu ouvi a palavra, o meu coração, eu sei o que aconteceu comigo, e quem está ouvindo sabe o que está acontecendo. Não tem como nós falarmos assim: eu não sei, eu não estou entendendo. Não tem sombra de dúvida quando o Espírito Santo fala: hoje chegou o seu momento. Hoje chegou o momento de mudar a sua vida, de mudar a sua história. Pois quando a Janete pegou o microfone e disse: você se pergunta o que está acontecendo no seu coração? E eu dizia: eu me pergunto, porque o meu coração está desesperado aqui dentro. Ela falou assim: o Senhor está batendo a porta do seu coração, e Ele quer entrar. E somente você, e mais ninguém pode abrir o seu coração para que Ele entre e comece a implantar o reino de Deus na sua vida, e as mudanças começam a acontecer na sua vida. E foi assim que aconteceu na minha vida, e creio que foi assim que aconteceu na vida de quase todos os irmãos, e na vida de você que está me vendo neste momento, que tem um desejo, que tem um desespero, que clama dentro da sua alma o desejo de se libertar dessa situação, o desejo de mudança de vida, de transformação de vida. Eu não estou aí na sua casa, eu não estou próximo a você, não tem um pastor, não tem um padre, não tem um missionário, não tem um ancião, só tem você e essa transmissão que você está ouvindo. E Deus conhece o seu coração, e Deus quer mudar a sua história, mudar a sua vida. E você pergunta: o que eu devo fazer? Eu digo a você neste momento, dentro do seu coração, fale com Deus e diz: entra na minha vida, Senhor, muda a minha história, restaura a minha sorte, me faz de mim alguém diferente, algo novo, Senhor. E eu digo para você que Ele faz. Sabe por quê? Certa feita, tinha um centurião, que o servo dele estava muito mal, estava quase morrendo, ele estava nas últimas, e esse centurião sabia que Jesus estava naquela província, naquela região. Ele diz: eu vou atrás de Jesus, eu preciso ir atrás de Jesus, ainda que Jesus não venha no meu lar, mas eu vou pedir para Ele enviar uma palavra, porque eu tenho certeza que se Ele enviar uma palavra, a palavra vai fazer aquilo na qual ela foi destinada, e vai causar um milagre. E ele foi, e quando ele encontrou Jesus, ele relatou para Jesus: Senhor, o meu servo está morrendo, envia a tua palavra, Senhor, envia uma palavra só. E Jesus disse: eu vou lá na sua casa. Ele falou: não precisa, Senhor, eu sou um homem de autoridade, eu digo para os meus soldados: vai, e esse vai, fica, e esse fica. Eles obedecem a minha palavra, que sou um homem normal, pecador. Quanto mais a sua palavra, que é do Filho de Deus. Se o Senhor enviar a tua palavra, eu tenho certeza que o meu servo será curado. E Jesus diz: grande é a fé desse homem, vai, que o teu servo já foi curado. E é você que está aí, nós vamos orar, e a palavra vai ser enviada, e a palavra vai chegar na sua casa, a palavra vai chegar nesse leito de UTI, a palavra vai chegar nas penitenciárias, nas cadeias, nas empresas onde as pessoas estão trabalhando, porque para Deus não existe dificuldade, não existe limite, tempo, espaço. Deus é poderoso, e Deus quer trabalhar na sua vida, na minha vida e na nossa vida.